O Marcos correu uma maratona agora, né? Normal, tá ofegante. Não fui pra corrida. Acabei não indo. Acordou com preguiça. Achei que você tinha visto a luz parado com esse negócio de fazer exercício domingo de manhã. Eu sou fitness. E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Dãozinho. Opa, e aí, beleza? E com o Vitor Azambuja. E aí, gente? Bom, vamos falar do gibi dessa semana. Vitor, qual foi o tema dessa semana escolhido? Não é um gibi novo, olha aí. Ó. A gente tá... Aliás, na verdade, a gente tá falando de coisa que saiu há pouco tempo, mas é tudo gibi velho, né? No programa passado a gente falou de Dr. Slump, que é mais velho que eu, né? Literalmente mais velho que eu. Esse gibi terminou agora no Brasil, faz uns 2 meses. Projeto Manhattan, incrivelmente foi lançado pela Devir, em 5 volumes que compilam toda a série original, que é uma série da Image. Ela começou aqui em 2014, a Projeto Manhattan número 1. Isso é uma história do Jonathan Hickman, com desenhos do Nick Pitarra, e esse primeiro encadernado da Devir tem cores da Chris Peter, né? É bem interessante, queria falar tanto da história quanto da maneira como ela foi publicada aqui. Na verdade, eu não conhecia essa série, nunca tinha ouvido falar. Já tinha visto o encadernado, mas ele é um encadernado que não chama atenção. Todos eles seguem esse padrão, é uma capa cinza, um cinza brilhoso até, com um símbolo que se relaciona com a história, mas não é um símbolo que você identifica. Atrás, na capa traseira, não tá escrito nada, tá escrito só ciência, ruim, que é o slogan da série, né? Ciência ruim. Mas eu sempre vi ele e não cheguei a ver físico, né? Sempre via nas lojas virtuais a primeira capa, que é PM, Projeto Manhattan, Hickman Pitarra. Não sabia do que se tratava, nunca me chamou mais atenção. Até o projeto, eu acho que isso é um primeiro ponto, até que a edição brasileira poderia ter sido melhor. Porque a série, na verdade, lá fora, depois eu descobri isso, ela se chama Projetos Manhattan, Manhattan Projects, no plural, porque justamente o mote da série é esse. Ele parte de uma coisa que existiu de verdade, que é o Projeto Manhattan, que foi o projeto que criou a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Participaram vários cientistas famosos, ele era chefiado pelo Oppenheimer, né? Até que tem aquela frase famosa dele, que quando ele viu a bomba atômica, ele disse que ele se tornou a morte e o destruidor de mundos, né? Tamanho o poder destrutivo dessa invenção deles, que foi o que alguns acreditam, né, que determinou o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a questão do poder atômico. Então, o Projeto Manhattan é isso, é esse projeto real, mas a história, ela na verdade, ela parte desse projeto real, desses cientistas reais que existiram, e ela dá uma subvertida completa, né? Ela transforma a realidade num tema muito mais interessante até. E aí a gente descobre que, na verdade, o Projeto Manhattan da bomba atômica era uma fachada para outros projetos, daí o plural da série original, muito mais secretos e muito mais viajantes e de ciência de borda, né, fringe science, do que só a bomba atômica, né? A bomba atômica para eles era fichinha, era uma maneira deles, pro público eles diziam que era só a bomba atômica que eles estavam procurando e até pro governo, assim, mas na verdade eles desenvolviam outras tecnologias muito mais malucas. Então eu acho que a edição brasileira, por ter constado só Projeto Manhattan, talvez chame menos atenção do que se constasse Projetos Manhattan, que aí você, de cara, olhando na capa, veria que tem um twistzinho. Acho que sobre a história é isso que eu falei. É bem interessante, eles pegam cientistas reais que trabalharam no Projeto Manhattan e transformam eles em protagonistas. Só que eles são assim, é nível, imagina a Marvel escrita toda ela pelo Garfienes naquela série The Boys dele, sabe? Então é assim, são cientistas, mas eles não são bonzinhos, eles estão preocupados só com a ciência, com o poder deles próprios, e assim, cara... eu já li até o 3º volume, saiu o 5º no Brasil recentemente. Parece que tem uma minissérie que se passa depois da série principal, que meio que serve de epílogo, que não sei se ainda não anunciaram, mas eu imagino que deva sair num 6º volume aqui no Brasil. Cara, é assim, ó, o primeiro volume é bizarro, você lê, você não consegue largar ele, porque você fica maluco querendo ver o que vai acontecer depois com esses personagens totalmente aloprados. Eles são do mal, tá? Não tem ninguém bonzinho na história. Você acha que isso já
fica bem claro desde o primeiro capítulo, né? Você vê que o Oppenheimer é um maluco, ele cria um background muito interessante do Oppenheimer, o irmão gêmeo maligno que ele tinha, e ele vai desenvolvendo isso. Assim, a cada edição, a cada capítulo, ela vai ficando mais maluca. Eu terminei o terceiro volume, ainda não peguei o quarto pra ler, e eu tô pensando, o que esses caras vão fazer agora, sabe? Porque não tem como deixar mais doida a história. Então, é uma série de ficção científica, mas ficção científica assim, ó, nossa, com crack, com LSD, com acho que todas as substâncias psicoativas que você possa imaginar, assim. Que o desenho do Nick Pitarra ajuda nisso, né? Porque é bem maluco o desenho dele, né? Um traço esquisito, é um feio que é bonito, que as cores ajudam também. Ele me lembra muito o Jeff Darrow, até por isso que eu acabei me interessando pela edição, porque eu gosto muito do Jeff Darrow, do Scott Collins na época do Flash, enfim, até o Frank Quitelli um pouco naquela história We Three, do Morrison, né? Me lembra muito isso, né? Esse tipo de ciência maluca. Ele desenha tudo exagerado, né? Então, tem um militar que aparece na primeira página, ele é todo exagerado, ele tem uma granada, uma mina em cima da mesa, ele tem arma até os dentes, né? Ele parece aqueles personagens da própria Image nos anos 90, né? É tudo, assim, um exagero. Eu cheguei nesse gibi, porque eu tava assistindo em 2015. 2014, 2015. Eu assisti uma série, é daquele canal do Mad Men. Tem essa série de TV, Projeto Manhattan, que é sobre o projeto, né? Tem lá o personagem, o Oppenheimer, tem sobre a equipe que construiu o projeto, que ficou lá em Los Alamos, no Novo México. E a série, as 2 temporadas da série é exatamente sobre isso, né? Sobre a construção da bomba, sobre as discussões morais em cima disso, das soluções físicas, matemáticas e técnicas em cima disso, de como eles iam botar essa bomba para funcionar, de qual material radioativo utilizar. Tem muita questão técnica discutida, mas que é bem acessível. E também tem toda aquela discussão sobre comunismo, de integrante de espião, sabe? É uma série bem tensa nesse sentido, e ela termina na fabricação da bomba. Eu acho que ela até foi ter cancelada, mas ela fecha isso. Então eu comecei a me interessar por aí, assisti essa série sem querer, eu gostava muito dela, ela é bem embasada e bem legal. E eu vi, paralelamente a isso, pesquisando sobre o projeto, um desenho dessa série. Eu vi um desenho do Nick Pitarra e fiquei louco, eu adorei o desenho, eu concordo com você, Vitor, aí ele tem essa coisa meio Quitely, meio Scott Collins também, meio Mobius também, né? As cores ajudam muito. Eu fiquei louco quando eu vi o desenho, eu adorei essa coisa exagerada dele, a forma como ele desenha, expressões faciais, a anatomia dele. O Oppenheimer dele é muito engraçado, aquele cara magrelo, sabe, meio inquieto, é muito engraçado assim. Então eu pirei. E quando eu vi que era uma série do Jonathan Hickman, então juntou tudo que eu queria, né? Um assunto que me interessava, o desenho que me agradou e um roteirista que eu gosto muito. E aí, quando eu fui ler, cara, é muito doido isso. Esse começo do Oppenheimer, esse Infinitos Oppenheimer, né? Esse tem do irmão dele. Ele ter sobrevivido, mas quem sobreviveu foi o irmão que matou ele. O irmão mata as pessoas e come, né? Ele é um canibal pra consumir a essência da pessoa, pra absorver a inteligência da pessoa. Aí ele vai lá na frente e come um alienígena. Ele mesmo fala que tem gosto ruim, velho. Cara, é muito bizarro. Aquele alemão, né? Aquele general nazista que tem um braço que é gigante, é desproporcional, velho. Um negócio que é um ciborgue, né? É muito personagem maluco, né? O Einstein, achando que o Einstein ia ser tipo um herói, mas o Einstein é o pior que tem, velho. É o Einstein de outra dimensão. De outra dimensão, ficou mais foda ainda, velho. O Einstein de outra dimensão é um filho da puta e aprisionou o Einstein dessa dimensão. E o Einstein dessa dimensão se fudeu. Cara, é muito bom esse negócio aí. Essa história, quando chegam os alienígenas, é muito engraçado, porque eles falam, não, esse pessoal é um pessoal pacífico, ele já vem sempre, mas aí a gente precisa pra trocar informação, tal, aí aparece um cara que nunca tinha vindo, aí eles tentando se comunicar na língua, o alienígena tentando ser bonzinho, e quando eles estão conversando entre si, fala, vamos matar esses caras logo, porque... Você tá lá preocupado com a Segunda Guerra Mundial, eles não estão nem aí, eles estão se lixando, né, cara? Eles declaram guerra com o Império Intergaláctico, é muito doido, cara. Eu não sei o que eles vão fazer depois, sério. Tava olhando aqui, essa minissérie que você falou, Vitor, saiu lá nos Estados Unidos como um 6º volume, e eu acredito que a Devi deva continuar aqui, né? Aqui o volume 6 é The Sun Beyond the Stars, né? Que é uma minissérie com o mesmo número de 4 edições, que saiu lá como um volume 6.
Não, e é uma coisa interessante, até falando da arte, a gente não falou, esse primeiro volume tem as cores da Chris Peter, é muito legal a maneira como eles trabalham as cores, né? Nos flashbacks eles têm uma diferença entre a cor azul e a cor vermelha. Até no início eu associei que a cor azul era o bom e a vermelha era o mal, mas não é, eles subvertem isso, né? Eles passam o tempo todo jogando com as cores as cores ajudam a contar a história, né? Elas não... Eu acho que até a própria Chris Peter, eu ouvi ela falar isso uma vez, que a cor é a trilha sonora do quadrinho, né? Mas nesse caso ela também é um personagem da história. Muito bacana a maneira como eles escolhem, como eles trabalham as cores. E uma coisa que eu achei interessante é que apesar da série dar essa virada, assim, ao surrealismo, né? Ela é calcada na história, né? Então ela vai mostrar os americanos indo na Alemanha, no final da guerra, recrutando os cientistas alemães. Ela vai mostrar que eles tinham uma limitação tecnológica com a questão da viagem espacial, que apesar deles conseguirem fazer coisas mirabolantes, eles ainda não conseguiam ter a viagem espacial antes da bomba atômica. Apesar da bomba atômica ser só a fachada da história, eles têm uma dificuldade em resolver isso, né? Porque esses personagens, o nível de inteligência deles na história é nível Reed Richards, Tony Stark, né? Esses gênios malucos da Marvel aí, por isso que eu falei na comparação da Marvel escrita pelo Garfienes sem as restrições, né? Então, eu achei bem legal o contexto histórico. Mas como eu não conhecia a série, quando eu vi a capa, o Projeto Manhattan, né, sem esse twistzinho do plural, eu achava que era uma coisa nessa linha dessa série que o Dom falou, sabe? Uma novelização, nem associei que pelo Hickman não poderia ser isso, né? Mas achei que era uma novelização, uma adaptação em quadrinhos da história real, do Projeto Manhattan. Me interessei, mas não muito. Aí acho que foi não me lembro qual foi o Jagunço que comentou no Twitter que a série era muito boa e não sei o que, e aí eu acabei comprando o primeiro encadernado, já comprei os outros na sequência depois de ler o primeiro, porque realmente é o tipo de gibi que você lê. Acho que foi um dos gibis mais diferentes que eu li assim nos últimos tempos, sabe? Não é um material antigo, não é um material clássico, não tinha memória afetiva nenhuma, assim, e realmente foi um gibi que eu li e me prendeu, sabe? É um dos meus favoritos na mesa de cabeceira no momento. Tava aqui folheando a edição, tem algumas passagens assim que são memoráveis. Tem a passagem aqui da morte do presidente Roosevelt, né? E aí eles vão atrás do Truman, do vice-presidente, e ele tá numa loja maçônica fazendo um ritual lá meio maluco, e chega o serviço secreto, rende todo mundo, ele tá lá fantasiado com uma toga, uma fantasia esquisita. Isso ficou muito bom, velho. Agora, só pra complementar, pra falar do encadernado brasileiro, eu só achei, e aí não é uma falha da Devir, porque a gente já falou várias vezes, a gente sabe que as editoras, elas estão lançando o material do mesmo jeito que ele sai lá fora, né? Traduz, faz uma versão brasileira e era isso. Agora, pro público brasileiro, eu acho que é um material que não que chega a ser inacessível de forma alguma, mas que ficaria mais rico, mais interessante se tivesse um pouquinho mais de background histórico desses personagens, sim, sabe? Não que você não consiga inferir isso. Eu acho que ficaria legal terem colocado na edição brasileira, e aí é só uma opinião, assim, né? Não é um demérito, é um contexto histórico, até um guia de referências, porque isso tem muito a ver com a história americana, né? Os americanos talvez conheçam bem essas referências todas que eles estão largando na série, mas para nós brasileiros ainda não é uma coisa assim tão... A gente conhece os nomes, os principais personagens, mas ainda não é uma coisa assim tão presente as referências, e até você fica na dúvida, né? O que é fato, o que é invenção na história, né? Não que hoje em dia a gente já falou várias vezes, né? Com a internet você pode usar as coisas como ponto de partida e pesquisar. Mas por que não colocar na edição brasileira 2 páginas? Os próprios cientistas, né? O grosso do público conhece o Einstein, sabe quem é, mesmo de forma muito superficial, mas pouca gente conhece o Oppenheimer. Ele não é um cara dos mais conhecidos, apesar de ter sido criador da bomba atômica, muita gente não associa o nome dele à bomba atômica. Essa associação não é muito direta. Um menos conhecido ainda é o Fermi, o italiano, sabe? É bem menos conhecido. E tem outros também que vão aparecendo ali que você tem que pesquisar pra saber quem é, cara, que não tá no nosso dia a dia escolar, né? No programa anterior a gente falou do Dr. Slump. Boa parte dos mangás publicados no Brasil, eles têm no final das edições uma página de glossário com expressões japonesas ou com os personagens, com alguma coisa para te contextualizar naquilo.
Agora sim, tem outra coisa que essas séries dessa Image mais moderna, né? Tá lançando esses autores consagrados da Marvel, DC, estão migrando pra lá de carrada pra fugir desse editorial mais pesado e mais fixo, de você criar o negócio não ser seu. Então a Image tá lançando muito material assim, fechadinho, né? 3, 4 encadernados, uma história muito boa, desenhos muito bons, com autores consagrados, que você consegue ali ler facinho, né? Com poucos encadernados, a história fecha, tem começo, meio e fim, naquele personagem não é o Batman, Homem-Aranha, que tem 400 anos de cronologia pra trás, e tem coisa que vale, tem coisa que não vale. Eu acho que essa nova Image já está pronta, já está madura pra partir por filmes, né? Pra virar adaptação de cinema. Até série de televisão, né? Dava pra fazer uma série de televisão, cada encadernado ser uma temporada, então já tá fechadinho, que inclusive vai ajudar nas vendas deles também, né? Você assiste, então você descobre que é um gibi, então você vai lá na banca, compra, e o gibi está de acordo com o que você assistiu, né? Não é uma adaptação muito grande de uma fase obscura que ninguém nunca leu, não tem conhecimento, então, sei lá, você assistiu um Capitão América, vai na banca, o Capitão América é o Sam, não é o Steve, né? Então você já fica, porra, que porra é isso? Eu vi uma coisa que é outra. Então acho que a Image já tá nesse plano, né? Ela tá lançando muita série, né? Como a Image se tornou a Vertigo atual, né? Então, o lugar para os quadrinistas lançarem suas obras independentes, né? E assim, a maior parte das publicações da Image, até por não ter aquela carga cronológica pesada, elas são feitas para adaptação, né? Para dali já sair para um seriado, principalmente porque eu acho que é esse o caminho, é fazer série, seja em serviço de streaming, seja em canais fechados nos Estados Unidos. Eu acho que o canal tá ali, tá nessas publicações da Image mesmo. Nós estamos gravando esse podcast poucos dias depois do anúncio de que o Mark Millar vendeu o Millarverse pro Netflix, né? Ele, por exemplo, é um autor que sempre focou nisso. Quem leu o Mark Millar desde o... Falamos muito aqui já no Pilha sobre Foice e Martelo, que é dele, né? Mas quem leu o Mark Millar desde o começo sabe que ele é um cara que, no trabalho autoral dele, no trabalho independente dele, pelo menos, e até, assim, por exemplo, os Vingadores, os Ultimates deles são a base pro filme dos Vingadores, né? Querendo ou não são os Vingadores clássicos que você vê no filme. São versões dos Vingadores clássicos numa história tirada do universo Ultimate do próprio Mark Millar. Então, ele é um cara que sempre focou nisso, né? Lançar quadrinhos como um template pra você lançar isso pra outras mídias, que é uma coisa que não é nova, né? Do tempo, o Stan Lee já fazia isso, ele já, desde os anos 70, pelo menos, o Stan Lee já tinha essa visão de que os quadrinhos dariam ótima referência pra uma série de TV, pra um desenho, pra um filme, etc. Só que com a diferença de que os autores hoje, eles já fazem isso mais de caso pensado, né? Você pega várias HQs, Projeto Manhattan talvez não, porque é um tanto quanto aloprado e até muito pesado, mandaria pra suavizar e lançar assim. Então você pega várias HQs que são praticamente roteiro do filme, né? E o Millar já lançou alguns filmes, acho que o mais bem sucedido é o Kingsman, né? Que é dele, do Matt Vaughn, que tem uma HQ, a HQ basicamente a mesma história do filme. O filme, claro, dá um toque, melhora muitas coisas da HQ, deixa ela mais distinta, né? A HQ é bem qualquer nota, assim, ela passa batida, mas aí o filme já conseguiu se destacar mais pelas cenas de ação, efeitos especiais, etc. Eu acho que os autores já focam nisso porque é a maneira deles ganhar dinheiro, cara. Eles sabem que não vão ganhar muito dinheiro com quadrinhos, por mais que eles virem o próximo Alan Moore, o próprio Mark Waid, né? O Mark Waid, eu sigo ele no Twitter, pô, quem é que não conhece o Mark Waid? Quanto que o Mark Waid não ganha com tudo que ele criou, né? Só praticamente tudo dentro da DC, né? Ele mesmo fala, ele não é um cara rico, sabe? E os autores já estão pensando nisso, não só lançar o material autoral pra ficar com os direitos, mas não só os direitos dos quadrinhos, os direitos do merchandise, dos filmes, das séries de TV. E o Millar fez isso desde o começo e agora chegou onde todo mundo quer chegar, né? Imagina, ele deve estar milionário. Agora, ele e o Robert Kirkman, né? Que é outro da Image também. Kirkman, ele foi na mesma toada do Mark Millar e negociou com a Amazon, né? Se eu não me engano, foi com a Amazon Prime. Ele tava lá insatisfeito com a AMC, aquela briga lá de direito de
não tava pagando direito e tal. Tá todo mundo indo atrás do universo de quadrinhos, né? Do seu universo compartilhado. Então, Netflix, ele, apesar de já ter alguma coisa da Marvel, mas agora tem um universo dele, né? É a tendência, né? É o que o pessoal tá indo, porque afinal de contas é onde o dinheiro tá, né? Ninguém consegue. Foi-se o tempo que alguém ia conseguir ficar rico vendendo gibi. É a vitrine que eles precisam, né? Porque, por exemplo, tem o caso do Ed Brubaker, que escreveu um episódio de Westworld, né? Mas assim, eles não estão migrando pra televisão, pro cinema. Eles não estão escrevendo o roteiro diretamente pra televisão e cinema. Eles estão aproveitando pra embasar, pra criar mais gibi, né? O gibi tá servindo de inspiração pro cinema, né? Então é uma vitrine boa. Eles, assim, o gibi dele vai ser muito mais vendido quando sair o filme. Tem uma exposição que não vai ter nunca por banca ou por livraria, né? A exposição é incomparável. E ele tem condição de produzir cada vez mais quadrinhos para vender mais ainda pro filme e se alimentar, né? Puxando disso, vocês acham que esse tanto de publicação ou esse tanto de filme, de seriado baseado em quadrinhos ou com a premissa de personagens de quadrinhos, isso atrai o público do cinema ou das séries pra ler o quadrinho? E caso atraia, ele consegue manter? Porque é isso que você falou antes, a pessoa que vê o Capitão América no cinema vê o Steve Rogers, mas quando vai pegar pra ler o gibi é o Sam Wilson. Vocês acham que acaba atraindo, ou que consegue... Que atrair a gente sabe que pode até atrair, mas vocês acham que consegue manter o leitor na mídia original? Acho que não. Acho que a experiência já demonstrou que esse público novo que se criou de fãs de super-heróis, ele é fãs de merchandise de super-herói, ele é fã de série de TV de super-herói, ele é fã de filme de super-herói, mas ele não é um público necessariamente fã de quadrinhos. Eu acho que no começo, até nos anos 2000, ainda teve vários outros filmes antes dos anos 2000, né? Mas quando se retomou forte o gênero de super-heróis lá em 2000 com X-Men, ainda se tentou fazer isso de deixar os quadrinhos mais alinhados com o filme para tentar pegar esse público, mas eu acho que já se percebeu que não adianta. O que eles tentam fazer hoje, a Marvel faz muito isso, é deixar as outras mídias que não os quadrinhos alinhadas. Então, quando saiu lá o filme dos Vingadores, a Marvel cancelou o desenho que ela tinha dos Vingadores, que aliás era muito bom, e lançou um desenho novo, os Vingadores, que era parecido com o filme. A mesma coisa com Guardiões da Galáxia, a mesma coisa com outras, a mesma coisa agora que estão fazendo com o Homem-Aranha, né? Não é à toa que cancelaram o Ultimate Spider-Man do desenho agora para lançar um Homem-Aranha, que eu até vi umas cenas do primeiro episódio, é o Homem-Aranha do Homecoming, né? Eu acho que atrai para outras mídias que, de certa forma, dá dinheiro para produzir, para manter os quadrinhos vivos, respirando, porque os quadrinhos hoje são grandes conglomerados, né? Tanto a Marvel quanto a DC, no caso, né? Mas pro quadrinho, pro papel, não. E eu acho que é por isso que acontece isso que o Dão falou. Eles já viram que não adianta, que os públicos são distintos, eles podem até conversar. Eu posso gostar do filme e gostar dos quadrinhos, mas eu já gostava dos quadrinhos antes de gostar do filme. Só que eles sabem que eu não vou deixar de ler os quadrinhos porque tá diferente do filme, então eles têm que manter o meu interesse nos quadrinhos. Por isso essas mudanças, assim, pra tentar atualizar as histórias, né? Não tem por que você vender a história do Steve Rogers igual ao filme pra um leitor que já leu o Capitão América há 50 anos, ou não sou tão velho, mas há 20 anos, sabe? Então eles já entenderam que são públicos distintos. Eles estão criando um abismo, né? Um abismo do público, né? Tem o público que você falou, que é fã dos filmes, das séries e de merchandise, né? É o cara que compra a camisa, é o cara que compra a lancheira, a bolsa, o boné. E tem o cara que gosta dos dois, né? O cara que gosta do quadrinho e que gosta do filme. Vamos aqui, os quadrinhos vai ser aquela usina de ideias, né? Aquela fonte de ideias pro cinema se aproveitar. Vamos lançar aqui história a dizer chega. O cinema vir, catar algumas referências aqui, juntar um pedaço dessa história com um pedaço daquela história com aquela outra e formar um filme mais interessante ou não. E vamos continuar lançando quadrinhos porque tem aquele público que quer seguir aqui também, né? Mas não adianta, eu não vou fazer um filme pra vender mais gibi do Capitão América, porque não vai vender, não vai crescer, né? O cara, é mais fácil ele ganhar dinheiro vendendo muita camisa do Capitão América do que vendendo gibi do Capitão América. Mas também não vai deixar de publicar, porque o público se mantém, né? A grande indústria de quadrinhos norte-americana, né? A Marvel e DC, eles não estão em crise, não é dos anos 90, não é agora, né? A crise existe desde os anos 50, sabe? Eles têm problemas de vendas, poucas vendas, de oscilações de mercado, de preço e desde os anos 50. Um problema não é de hoje, né? Você falou, né? Pelo menos desde o final dos anos 60, o Stan Lee tá pensando nisso, né? Vamos criar aqui muito personagem, lançar muito gibi, pra tentar emplacar um desse no cinema. Demorou aí 40 anos pra dar certo, mas a ideia sempre foi essa, porque o mercado sempre oscilou muito, né? Sempre teve muitas crises, sempre
passou por muitas baixas, e a partir dos 80 foi começando a aparecer aqueles blockbusters, Star Wars, começou a aumentar a concorrência e essa crise só se aprofundou. Mas não vai ser os filmes que vai trazer público pra isso, né? Infelizmente. Também acho que não consegue se manter os fãs dos filmes. Eu até vejo algumas pessoas que gostam dos filmes e tentam ler, mas é aquela coisa, até fica ruim de você indicar alguma coisa para aquela pessoa ler, porque não é igual e normalmente você tem uma carga cronológica que fica meio que inviável para uma pessoa que você vê que não tem aquele costume de quadrinhos, que ele quer ler algo porque viu o filme, então ele quer ver alguma coisa a mais do personagem, só que até pra ter alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um amigo que ele viu o filme lá do Doutor Estranho, gostou, perguntou se tinha alguma coisa que eu pudesse indicar do Doutor Estranho pra ele ler, só que não tem nada que seja aqui no Brasil que seja aquele Doutor Estranho do cinema que eu possa indicar, mesmo que não seja aquele Doutor Estranho do cinema, agora que a Panini publicou alguma coisa do Doutor Estranho, e eu não sei se é das coisas mais acessíveis pra um leitor ocasional, né? E assim, tem sobrinho dos meus primos que adora os filmes, toda festa de aniversário quer ganhar um boneco do Hulk ou do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é que virou o personagem preferido desse pessoal, né? E eu vejo que isso não se reflete nos quadrinhos, e era uma coisa que a gente até falava, porque é uma mídia que tá envelhecendo, né? O pessoal que acompanha tá ficando mais velho, não tá se renovando, e isso é uma discussão eterna, a gente não vê uma forma de se renovar. Eu não vejo uma perspectiva de melhora nesse caso a curto prazo. A gente vê que quadrinhos são a máquina de fazer dinheiro para Hollywood, os filmes estão cada vez fazendo mais e mais dinheiro, cada vez tendo mais e mais sucesso, mas isso não reflete para a indústria dos quadrinhos, que parece encolher cada vez mais e fica dependendo de mega evento atrás de mega evento, atrás de mega evento, e uma hora esses colecionadores que são os que mantêm, que é uma coisa que a gente falou lá no último Pilha, que esse mercado mais voltado para colecionador, tem uma hora que esse pessoal vai morrer e não vai ter quem dê continuidade nesse mercado, né? Então... Mas uma coisa é certa, né? A galera lê, porque essa discussão de jovem gosta de ler, tem a concorrência da televisão e dos videogames, isso é cada vez mais furado, né? Basta ver o exemplo do Harry Potter, né? Tanto isso, de venda de livros antes dos filmes, e com os filmes vendeu mais livro ainda. Isso gerou um mercado de livros para esse público, com essa mesma temática, o próprio Game of Thrones, né? Então o problema aí é de mídia, de qualidade, de como a própria Marvel e DC estão levando seus personagens, sabe? Então o problema não é o cara gostar ou não de ler. O cara gosta de ler. O problema tá na qualidade das histórias, né? E tá aí, tanto que aos poucos a própria Image, que tá com um material bem mais interessante hoje em dia, tanto para os autores quanto para o público, aos poucos tá invadindo o mercado nacional aqui no Brasil, né? Tá crescendo, né? Tá ainda devagar. Acho que o Vitor falou, foi certeiro disso da Devir lançar e terminar projetos Manhattan. Era uma coisa impensável há 5 anos atrás. Mas a série terminou, então o público tá começando a perceber que há outros caminhos também, né? Walking Dead, ele é no Brasil também uma série muito vista. É uma série que todo mundo discute, todo mundo tá falando, todo mundo acompanha, e não tem mais Walking Dead nas bancas brasileiras. HQM começou a lançar com aqueles encadernados, que eu acho que foi uma ótima alternativa. Ela chegou a lançar uns 10 encadernados ou mais. Talvez tenha dado um passo maior que a perna e começou a republicar, mais dessa vez em fascículos mensais, com uma história como é a publicação americana. E hoje você não tem mais essas edições em banca. E aí a gente não sabe se isso falta de venda, se é incompetência da editora, que talvez tenha dado um passo maior que a perna e tentando deixar isso em banca quando talvez fosse um material que não fosse para ser para banca, ou se as duas coisas. Mas o fato é que, assim, a série, uma das séries mais vistas do mundo, ela é baseada em quadrinhos, e aqui no Brasil você não tem os quadrinhos que deram origem àquela série. Cara, não vamos começar a falar mal da HQM, que o programa vai ficar com 2 horas, cara.
Com todo respeito, não conheço, não sei de bastidores, não sei a realidade. O que eu sei é o seguinte, o que os caras começam e não terminam, não dá. Eles começaram a lançar a revista mensal pra aproveitar o título, porque eles lançavam os encadernados como mortos-vivos, né? Antes da série eles traduziram. Isso, antes da série eles traduziram, depois com a série eles quiseram voltar atrás. Mas por que não relançou os encadernados ou não botou um subtítulo ali, ou mudou o título mesmo, ao invés dessa ideia de jirico de lançar a revista mensal depois dos encadernados, sabe? Me desculpa. Pois é. Agora, eu ainda não consigo entender o Walking Dead, o que aconteceu pra eles não conseguirem ganhar dinheiro com o Walking Dead. Mas, enfim, isso é como a gente falou, isso pode render um outro podcast de umas 3 horas, né? Só falando sobre isso. Eu acho que é isso. Fechamos, senhores. Por hoje é só. Então, parafraseando, né, o Gaguinho, por hoje é só, pessoal. Valeu, Dãozinho. Valeu, Vitor. Valeu. Obrigadão. Até a próxima edição do Pilha de Gibis. Se vocês quiserem escutar os episódios anteriores ou escutar os episódios do Sete Jagunços, ler matérias, reviews, acessa lá o site da gente, que é o www.artefinalhq.com.br. É isso, pessoal. Até a próxima edição. Um abraço. Tchau.